A paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a Eliana Souza. Peço que comente, curta, compartilhe esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o poder do louvor. O poder do louvor. Irmãos, como é poderoso o louvor. Eu digo por experiência própria. Eu não sabia até um certo tempo atrás como é poderoso o louvor. Porque a gente não está só adorando, que é maravilhoso adorar o Senhor. Eu amo adorar o Senhor, louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, bendizer o Senhor. Mas tem mais coisas além de adorar o Senhor, que é maravilhoso. Tem mais coisa por trás disso, né? Quando a gente tem consciência do mundo espiritual, né? Quando a gente tem consciência que tem demônios aqui perto de nós, que há um mundo espiritual, não é só aqui, né, material, mas é um mundo espiritual. Então, o louvor afeta muito o mundo espiritual, seja com os demônios, seja com os anjos. Afeta muito e afeta nosso espírito também, afeta muito, faz diferença para nós. Então, a adoração é uma expressão de louvor a Deus, que faz a gente expressar o nosso amor, a nossa devoção, a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus. Isso é maravilhoso, isso alegra o coração de nosso Deus. Alegra o coração de nosso Deus e nos aproxima o nosso coração dele, né? Aproxima o nosso coração de Deus e atrai também a presença de Deus para nós, né? E eu disse o primeiro tópico, vou dizer o segundo tópico. O louvor enfraquece o nosso inimigo, os demônios. O louvor enfraquece os demônios. Os demônios odeiam o louvor, eles odeiam quando nós louvamos a Deus. Por que eles odeiam? Porque o louvor deprime eles. Lembra da derrota deles lá na cruz. Lembra da vitória de Deus sobre nós, de que Deus venceu por nós. E isso afasta, eles querem fugir do louvor. Porque lembra de quem Deus é, como Deus é vitorioso, como Deus é todo poderoso, de quem Deus realmente é. Isso com certeza deprime eles. Eles querem se afastar do louvor, né? Com certeza querem se afastar do louvor. E isso é maravilhoso, porque nos ajuda muito. E também quando nós estamos louvando o Senhor, isso atrai a presença de Deus. Se isso atrai a presença de Deus, isso vai afastar os demônios de nossas vidas. Vai afastar a opressão, né? De nossas vidas, de nossas mentes. E a gente tem o exemplo de Saul, né? Com Davi, onde ele dedilhou a harpa para ele e os demônios se afastavam. Ele se sentia melhor, menos oprimido pelo demônio. E os demônios faziam o quê? Se afastavam quando Davi dedilhava a harpa para ele. Ali é um instrumento, mas ele não deixa de ser um instrumento de louvor. Então isso comprova como o louvor afasta os demônios, deprime os demônios. Eles querem ficar distantes do louvor, da música, né? E também, quando nós louvamos, né, diminui os ataques na mente. Com certeza Saul estava sendo atormentado ali na mente. Com certeza, acho que principalmente na mente. Então, o louvor enfraquece a ação dos demônios, a ação do nosso inimigo na nossa mente. Então isso é maravilhoso, saber que o louvor afasta os demônios. Então, vamos usar essa arma contra os demônios, contra os ataques do mal, contra a nossa vida. Porque isso faz toda a diferença para a gente vencer as lutas, vencer as batalhas, vencer os maus pensamentos que muitas vezes os demônios colocam no nosso coração. E são vários tipos de pensamento que os demônios podem pôr, né? Podem colocar no nosso coração. Muitas vezes ele põe pensamento de culpa, sentimento de ansiedade, condenação,
coloca depressão em nós, faz a gente pensar pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, pensamentos de julgamento contra o outro, contra o próximo, tantas coisas, irmãos. Pensamentos de autossabotagem, que eu percebi que isso já aconteceu comigo. Eu fiquei um tempo, no dia, eu fiquei um tempo sem louvar o Senhor. Demorei um pouquinho para estar louvando o Senhor. Eu sempre estou louvando o Senhor no meu dia a dia. Sempre estou louvando o Senhor no meu dia a dia. E nesse dia eu louvei menos, eu estava louvando menos o Senhor. Aí eu percebi que estava vendo uns pensamentos de autossabotagem. Assim, tipo, eu estava crendo que havia alguns pensamentos em relação ao toque. Isso já era autossabotagem. E existe, né, demônios de autossabotagem para te autossabotar. Só que você fica parecendo que é você mesmo, mas na verdade é ataque de demônios de autossabotagem para te sabotar. Aí eu percebi que logo quando eu comecei a louvar o Senhor, fiquei louvando o Senhor, passou aquele pensamento de autossabotagem em relação aos pensamentos intrusivos, em relação ao toque, né, que eu já sofri com o toque. Passou, assim que eu louvei, estava louvando o Senhor. Então você vê que era um ataque espiritual. Você vê que não veio de você mesmo. Veio um ataque de demônios, de autossabotagem. Nisso eu falei, nossa, é verdade. Eu falei, nossa, demorei de louvar o Senhor, e só louvei e passou. Olha que maravilhoso. Olha o poder do louvor, irmãos. Como o louvor pode nos dar vitória. Ele nos dá vitória, o louvor, através do louvor. Nos dá vitória em meio à guerra. Terceiro tópico. O louvor diminui a ansiedade. Irmãos, uma coisa né, que quando nós estamos louvando, o louvor traz paz ao nosso coração, traz esperança, nos lembra de coisas boas, de pensamentos bons, lembra de quanto Deus é maravilhoso, de quanto Deus é fiel, lembra das promessas dele, nos lembra quem ele é. E isso traz paz, traz consolo, traz esperança. Então diminui com certeza a ansiedade quando você está louvando o Senhor, porque você está alimentando o seu coração de coisas boas, né? Quando você está ouvindo o louvor muitas vezes tem sempre mensagem de esperança, mensagem sobre Deus, quem Deus é, um louvor de exaltação. Então traz paz. Não tem como não trazer paz, né? A gente está pensando sobre coisas boas, sobre quem Deus é, como Deus é maravilhoso, como Deus é fiel, como Deus é bom, que Deus venceu por nós. Não tem como não trazer mais calma no nosso espírito. Então o louvor nos ajuda muito a diminuir a ansiedade. Você que sofre de ansiedade, louve constantemente o Senhor. Você vai ver quanto isso vai diminuir a ansiedade. E também quando você está louvando, você está com a mente ali mais voltada para Deus. Você vai diminuindo, pelo menos você vai diminuindo os pensamentos assim que te trazem ansiedade. Você está ali focado em Deus. Então louve e foque em Deus e isso vai diminuir a tua ansiedade. Com certeza, eu digo isso por experiência própria. Quarto tópico. O louvor nos ajuda a manter a chama por Deus. Nos ajuda a manter a chama por Deus. O louvor nos lembra quem Deus é, o quanto Deus ele é maravilhoso, o quanto Ele venceu por nós, do quanto Ele é digno de louvor, digno de ser amado, de como Ele é bom, de como Ele é paciente conosco, como Ele é benigno. Lembra de tantas coisas boas de quem Deus é. Lembra do caráter de Deus. Então, enquanto você está ali louvando, adorando ao Senhor, você lembra de quem Deus é, de quanto Ele é maravilhoso. Então, isso faz reacender a chama por Ele. Faz você estar com o coração apaixonado por Ele, com o coração alegre. Faz você se deleitar nele, em Deus, enquanto você está louvando. Então, não tem como você não se incendiar por Ele, não encher o seu coração de amor por Ele. Então, quanto mais você está ali louvando, adorando ao Senhor, mais você está aumentando a chama por Ele, mais você está aumentando a sua devoção, o seu afeto por Deus, sabe? Enquanto você está adorando. Creio que os irmãos percebem isso, enquanto os irmãos adoram o Senhor. Então, louvor nos ajuda a manter a chama. Se o Senhor não está frio, está morno, na questão do sentimento para Deus, louve ao Senhor. Mesmo você se sentindo frio ou morno, louve ao Senhor.
No começo vai ser difícil. No começo você, às vezes, pode até não sentir muita coisa. Mas, constantemente, é a constância. Quanto mais você vai louvando, mais adorando, mais vai aumentando a chama por Deus. Não tem como não aumentar. Não tem como não aumentar a sua devoção, seu carinho, seu afeto por Deus. Lembrando de quem Ele é maravilhoso. De como Ele é maravilhoso para você. Então, uma maneira de você alimentar a chama por Deus é o louvor. Então, é muito importante estar louvando o Senhor constantemente. Porque o mundo nos esfria. O mundo joga um balde de água em nós. Quando nós estamos distraídos com as coisas do mundo, ele joga um balde de água em nós. Então, uma maneira da gente voltar a chama, reacender a chama, é o louvor e a adoração. É o louvor. Amém? O quinto tópico. O louvor atrai a presença de Deus. Nós não já ouvimos falar que Deus habita entre os louvores, no meio dos louvores? Então, enquanto você vai louvando, quanto mais você vai louvando ali em espírito, em verdade, de coração para Deus, isso vai atraindo a presença de Deus, vai atraindo o coração de Deus. Agora, se você louvar assim, de qualquer jeito, sem ser de coração, não vai atrair. Mas se você louvar de coração ali, com devoção, com o coração ali em Deus, coração grato a Deus, isso vai atrair com certeza a presença de Deus. E se Ele habita ali entre os louvores, você está na presença de Deus. Então o louvor também nos mantém na presença de Deus. O Senhor tem me direcionado a estar sempre louvando o Senhor. E uma coisa que Deus tem nos pedido é estar constantemente na presença dEle. Como você pode estar constantemente na presença dEle? Através do louvor. Está louvando constantemente a Ele. Louvando constantemente a Ele, você está constantemente na presença dEle. Então, você quer estar mais presente na presença de Deus? Esteja louvando constantemente. Porque às vezes nem sempre a gente está podendo parar um pouco para estar orando ou lendo a Bíblia. Mas louvando, a gente pode estar fazendo qualquer coisa, a gente pode estar louvando o Senhor. Qualquer coisa a gente pode estar louvando o Senhor. Então esteja louvando o Senhor, esteja adorando o Senhor, porque isso atrai o seu coração para Ele, você atrai a presença dEle para você, para a sua vida. E você sabia que o louvor traz conforto a Deus? Conforta o coração de Deus? Sabia disso? Que alegra o coração de Deus. Imagine Deus vendo tanta indiferença no mundo, tanta crueldade, tanta maldade nos corações das pessoas. Aí Deus vê um dos seus filhos louvando ali com tanta devoção, com tanto amor, com tanta paixão, com tanta alegria ali. Você acha que Deus não se alegra, não se conforta vendo o filho dele ali louvando, adorando ele em espírito e em verdade? Isso com certeza conforta o coração de Deus, consola o coração dele. Então, você não deseja consolar o coração de Deus, o coração de Jesus? Então console através do louvor, através da adoração. Isso traz conforto ao coração dele, em meio às indiferenças do mundo, em meio às maldades que Deus vê todos os dias, todo momento. Então é uma maneira da gente consolar Deus, alegrar o coração dele. Isso é maravilhoso. Sexto tópico. O louvor é uma das maiores armas que temos na guerra espiritual, que travamos todos os dias. Tem gente que subestima o louvor, não dá esse devido valor, não tem noção do quanto é poderoso o louvor nas batalhas espirituais. A gente viu aqui que diminui a ansiedade, que afasta os demônios. A gente viu quanto isso faz diferença no mundo espiritual. Então isso nos ajuda a vencer os ataques, porque se isso enfraquece os demônios, vai enfraquecer os ataques dele na nossa mente, na nossa vida, em nossa volta, em nossas famílias. Eu percebo isso quando eu estou louvando, isso muda a atmosfera da minha casa, muda as situações, sabe? Eu percebo quando eu diminuo, eu paro um tempo, às vezes não dá para estar louvando assim constantemente, porque às vezes meu marido está dormindo ou algo assim, e eu fico um tempo sem louvar alto, e a atmosfera começa a mudar, os ataques começam a aumentar, começa a vir acontecer situações, sabe, de querendo criar contenda, algo assim, sabe? O filho começa a ser mais desobediente, algo assim, sabe? Então, quando você começa a louvar, já muda a atmosfera da minha casa, já traz mais calma, traz mais paz, sabe? Então, uma maneira de a gente vencer
as guerras espirituais é através do louvor. E é aquele louvor de coração, não é aquele louvor de qualquer jeito, é um louvor de coração, olha, com a mente em Deus, focada nele, coração cheio de gratidão e alegria por ele. E então, essa é uma das armas que temos que usar constantemente. Porque o louvor ele traz paz, ele traz alegria, traz força. Então é maravilhoso, irmãos. Eu aconselho a estarem constantemente louvando o Senhor, sempre que puderem. Porque não tem como uma pessoa não vencer através do louvor. Amém? Deus abençoe.